Olá, Dr. Fernando Freitas aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira aula da jornada Arte do Sucesso nos Atendimentos. E nesta jornada você vai descobrir os 10 pilares para você dominar a arte dos atendimentos e se tornar um profissional de elite no mercado. Eu vou te contar sobre os segredos comprovados que todos os profissionais de sucesso utilizam para atrair um grande fluxo e contínuo de possíveis clientes, criar interesse, vínculo e gerar confiança no seu trabalho. E depois, como transformá-los em clientes fiéis, satisfeitos, que valorizam você e o seu trabalho. E mais do que isso, eles sempre te indicarão para muitas outras pessoas, devido ao quê? Aos resultados obtidos. Ou seja, você irá se tornar um mestre que domina o processo completo dos atendimentos, que entende que o atendimento começa bem antes do seu cliente entrar na sua sala ou no seu escritório. Talvez você se pergunte se isso realmente é verdade ou se vai funcionar para você também. E eu posso te afirmar que sim. Eu estou há mais de 40 anos no mercado e até hoje eu não vi algo tão poderoso sobre esse assunto quanto o que eu vou mostrar e revelar para você nessa jornada. Veja o caso, por exemplo, da terapeuta Ludmila, que mesmo experiente, ela teve a humildade de buscar a mudança necessária para a atividade dela e multiplicou os seus resultados. Olá, sou Ludmila Paz, facilitadora em constelação sistêmica familiar, coach, terapeuta e venho agradecer a oportunidade de ter feito o curso A Chave dos Atendimentos. Nós temos que ser humildes, que mesmo eu, sendo um profissional experiente, atuando no mercado, o quanto multiplicou e me desenvolvi diante desse curso. Coisas que às vezes a gente acha que são pequenas, mas que fazem a diferença. É quando realmente abre esse espaço para esse desenvolvimento. Muitos cursos só dão a técnica. É muito interessante desse curso porque ele vai falando passo a passo. Desde uma apresentação, como se colocar, como falar com o cliente. Essa é a grande diferença. Imagine para quem está iniciando na área. Vale muito a pena, porque a gente tem que estar fazendo esse outro lado, o lado realmente desse profissional que está sentado aqui desse lado para receber aquele cliente que vai fazer a diferença na vida dele. E tem também o exemplo da terapeuta Maria de Fátima, que ganhou confiança, aumentou a sua autoridade e foi reconhecida e muito pelos seus clientes. Antes de conhecer o curso A Chave dos Atendimentos, a minha prática era basicamente duas formas. Ou eu deixava meio solto, tentava fazer aquele atendimento meio aberto e meio espontâneo, ou eu fazia aquele atendimento engessado, rígido, seguindo um passo a passo. Havia uma preocupação de cumprir cada item daquele roteiro mecanizado. A Chave dos Atendimentos foi um curso que mudou completamente a minha prática em atender. E eu penso que as principais contribuições desse curso são a possibilidade de construir um atendimento prático, didático e funcional, com foco, sobretudo, na pessoa. A boa interação entre terapeuta e cliente, ou seja, o cliente sente-se muito mais ativo e, consequentemente, muito mais engajado no seu processo. A assertividade nos diagnósticos, uma vez que esse curso proporciona uma percepção ampla e consciente. Tenho ouvido assim dos meus clientes percepções do tipo: seu atendimento é bem estruturado. Seu atendimento tem um começo, um meio e um fim. Seu atendimento é completo. Esse curso, com certeza, elevou o nível dos meus atendimentos. Eu sou muito grata ao IBRAX e ao Dr. Fernando Freitas pela criação dessa ferramenta de abordagem única que vem me proporcionando crescimento e credibilidade em meus atendimentos. Agora, só para deixar bem claro,
Eu não sei bem qual é o seu nível de experiência no mercado. Eu também não sei se você é um iniciante ou um profissional super experiente. Eu não sei se você domina todas as técnicas e abordagens da sua área e se tem dezenas e dezenas de diplomas ou certificados. Muito menos qual é a sua área de atuação. Talvez você seja da área da saúde, da educação, da justiça, do mundo corporativo, das terapias, independente disso. Para falar a verdade, nada disso importa agora. A verdade é que você não precisa ser um PhD na sua área para dominar esses pilares. Aliás, eu conheço um monte de profissionais que sabem tudo da área, mas são um fracasso na hora da prática. E muitas vezes o que eu vejo é que tem pessoas que investem demais aqui no conhecimento técnico, mas não sabem lidar com a prática com o cliente. E pode ser até que isto aqui também seja um dos erros que impede você de ganhar autoridade, confiança e mais clientes. Bom, é bem provável que você já conheça muitas pessoas assim, se não você mesmo, né? Quem sabe, de ter muitas qualificações, mas não conseguem funcionar no mercado. Eu quero deixar bem claro uma coisa, eu não estou dizendo para você que a busca por especialização é algo inútil, não é isso não. Muito menos que técnicas e abordagens inovadoras não são importantes. Afinal, eu mesmo ensino muitas delas. O que eu digo é que existe um processo que é ignorado pela grande maioria dos profissionais, seja por orgulho, por negligência ou muitas vezes por falta de conhecimento mesmo. E esse processo importante é o domínio da arte dos atendimentos. O poder que acontece de forma invisível e que 98% dos profissionais não enxergam. A grande questão aqui é que muitas vezes o problema não é o caminho que você escolheu, e sim a forma como você caminha. E o resultado desse trabalho que eu fiz comigo mesmo fez com que eu fizesse parte desses 2%. E nos últimos anos, isso me abriu portas tanto aqui no Brasil como na América, na Europa. E de longe, isso não foi sorte, mas sim muita observação, estudo, preparo e prática, aprendizado. Esse processo tem o poder de atrair, preparar e gerar muito valor no seu método de trabalho. E como consequência, surge o quê? O retorno financeiro proporcional. Isso vai posicionar o seu nome no mercado com uma larga vantagem em relação aos vários outros concorrentes da sua área. É algo que vai muito além da teoria, além do atendimento frio e sem alma. É o poder que separa os meros aplicadores de técnicas na moda atualmente daqueles profissionais de elite, dos faixa pretas de mercado, que se enraizam e consolidam para uma longa duração no seu trabalho. Porque uma coisa é ter conhecimento técnico e a outra coisa bem diferente é dominar a arte dos atendimentos e conseguir resultados efetivos e duradouros. Depois de colocar as mãos nesse método, o seu olhar estratégico para cada cliente nunca mais será o mesmo. Não, isso não é uma promessa da boca para fora, longe disso. E tudo isso é fruto de 4 décadas de experiências com supervisões clínicas, com múltiplos profissionais, com mentorias de pessoas de várias áreas. E tudo isso é algo que eu senti na minha própria pele, primeiro como cliente, para depois me lapidar como profissional. Isto é algo testado e comprovado na minha atuação com os clientes e também com os vários profissionais que chegaram até mim para fazer supervisões e treinamentos. Algo que eu descobri após anos de falhas, fracassos e frustrações com os clientes que eu perdi e com os resultados que não foram tão satisfatórios. Esse é o processo que pode colocar você no rol seleto dos profissionais de ponta, sem precisar usar artifícios e mecanismos falsos e ilusórios para capturar cliente em curto prazo, para depois você perder depois o atendimento porque o atendimento não funcionou. Sem precisar fazer joguinhos de poder para manter o cliente dependente de você para sempre.
porque isso é um abuso profissional, sem prometer que você vai salvar a pátria, curar Deus e o mundo, o país, a nação, a pandemia. Você continua cético? Então eu te convido a parar e pensar. Você já se perguntou como é que você chegou até aqui comigo? Primeiro no meu perfil e agora nesta aula. Talvez você não percebeu, mas é a prova viva de que isto que eu falo funciona. Eu apliquei de forma simples algumas das estratégias que eu uso para atrair clientes como você. E no final, o que aconteceu? Você foi conectado, impactado, chegou até mim através desses mecanismos poderosos. Isto é uma prova real de que funciona, e funciona muito mais quando o trabalho é bem estruturado, tem conteúdo e tem propósito. Você pode fazer isso também para causar impacto e atrair clientes antes mesmo da primeira sessão. Aliás, esse é só um dos segredos poderosos que você terá acesso nos próximos dias. Além de terapeutas, coaches e profissionais autônomos, isto já mudou a realidade de inúmeros profissionais das mais diversas áreas de atuação. Como é o caso da enfermeira Tatiane, que saiu do zero e com este sistema construiu a sua base de clientes fidelizados. Olá, meu nome é Tatiane, eu sou enfermeira. Fiquei sem atuar profissionalmente por 10 anos. Em 2020 eu conheci o trabalho do Dr. Fernando Freitas e da sua equipe, onde eu vim me apaixonar. E através do trabalho do Dr. Fernando, a minha vida pessoal e profissional teve uma grande mudança, uma grande ampliação. E sobre o curso Chave do Atendimento, eu esperava muito dele, só que eu recebi muito além do que eu esperava, além de questões super importantes, como aprender sobre a importância do local de trabalho, a estrutura do local, o preparo do local, de forma que venha acolher os diversos tipos de traços de pessoas. Tudo isso tem uma importância muito grande, mas o que eu considero que foi mais profundo e que eu não esperava até dentro do curso Chave do Atendimento foi a questão de, além de olhar o cliente de forma sistêmica, você enxergar o local de forma sistêmica. Em dezembro eu comecei a atuar e o meu primeiro salário já era superior ao valor do curso. Hoje eu já estou com um número de 20 clientes, estou muito satisfeita e preparada para dar continuidade aí nesse mundo da sistêmica, de ampliação de consciência. Eu evoluindo, eu mudando, eu crescendo e minha vida profissional também. Sou muito grata, obrigada. Agora, entenda. Os relatos que você viu aqui são apenas uma pequena amostra de muitos e muitos outros que eu recebo sempre. Ah, doutor Fernando, mas você escolheu aqui pessoas com bons resultados. Sério? Então faça o seguinte, ignore esses resultados neste momento, porque não são eles que irão te ajudar agora, mas sim o contrário, os resultados negativos. É isso mesmo. Você precisa entender a sua situação real, como ela está hoje, os seus erros que sabotam os seus resultados. Eu mesmo precisei errar muito para cair a ficha e aí mudar o meu foco nos atendimentos. Eu vou te contar de uma forma breve um pouco dessa minha trajetória. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a atender como gastrocirurgião. Há mais de 4 décadas, eu tinha a plena convicção de que já tinha todo o conhecimento para curar os doentes. Nesses anos, eu aprimorei o meu conhecimento em prática clínica e cirúrgica. Eu fiz tudo o que havia ao meu alcance. Só que a realidade me derrubou muitas e muitas vezes desse grande papel de salvador da pátria, o Senhor onipotente que pode tudo, que eu vou resolver o problema do cliente. Eu descobri que saúde e doença tinham dinâmicas muito mais profundas do que aquelas que eu aprendi na medicina. Depois de atender milhares de pessoas ao longo desse tempo, eu descobri uma terrível realidade. Eu percebi que não ajudava os meus pacientes como eu imaginava, não. E, aliás, nem a mim mesmo. E sabe qual foi o resultado de tudo isso? Me senti frustrado, fracassado com o meu trabalho. Mas mesmo assim, eu continuei a minha jornada e fui beber água de uma outra fonte de conhecimento.
Com a vontade de saber o que estava por trás das doenças, eu mergulhei no mundo das terapias. E a partir daí, eu tive acesso a um grande arsenal de estudos, de abordagens, de conhecimentos científicos, como, por exemplo, a análise do caráter de William Reich, a análise psicossomática de George Grodeck, a psicoterapia corporal neo-reichiana nas 3 principais abordagens internacionais, a análise bioenergética de Alexander Lowen, a biossíntese de David Boadella e a biodinâmica da Gerda Boysen. Além disso, constelação sistêmica, familiar e organizacional de Bert Hellinger, entre várias outras abordagens terapêuticas. Mas ao entrar neste mercado e começar a atender, sabe o que aconteceu? Eu me deparei de novo com um velho conhecido. A insegurança, o medo de fracassar, de não saber o que fazer, de não resolver, solucionar o problema do cliente. Faltava algo. E além de ter um autoconhecimento técnico, que é o que eu sempre busco, eu percebi que me faltava alguma coisa, porque eu me sentia inseguro nos processos. Eu não sabia como atrair, criar vínculos e conduzir os meus clientes em um processo assertivo nos atendimentos. E sabe de uma coisa? Você não aprende isso na faculdade. Eu não aprendi, tenho certeza que você também não aprendeu. Enfim, isso ainda não estava claro para mim. Mas apesar do sentimento de frustração, eu continuei firme nesse propósito de ajudar as pessoas da melhor forma possível. E aí eu comecei a me perguntar, por que alguns profissionais conseguem fidelizar clientes e ter excelentes resultados e outros não? E isso era independente da capacidade técnica das pessoas, desses profissionais. O que faz um cliente escolher entre um profissional ou outro? Quais são as dinâmicas que acontecem antes da primeira sessão? Como é possível decifrar as mensagens ocultas dos clientes dentro dos atendimentos? Enfim, um turbilhão de dúvidas passou na minha cabeça. E isso me levou a me aprofundar, cair de cabeça mesmo nesse assunto. Nessa jornada eu comecei a estudar muitos profissionais de sucesso e de várias áreas. Eu comecei a observar o que eles aplicavam com êxito, que tipo de abordagem usavam, a mentalidade que eles tinham. Também participei de múltiplas supervisões terapêuticas e mentorias com pessoas de alta performance, onde eu pude escanear e entrar na mentalidade, na mente desses profissionais. E o melhor, eu peguei tudo isso e comecei a aplicar na prática e em todas as minhas atividades. E a cada sessão, em cada cliente, eu adicionava coisas novas que eu aprendia. Até que, pouco a pouco, eu comecei a ganhar uma habilidade incrível em olhar para cada cliente de uma forma única. E desta forma, eu comecei a ter a segurança e a certeza nos atendimentos. E assim, eu acabei criando o meu próprio sistema de 10 passos do atendimento. E mais do que isso, eu passei a dominar esse processo com maestria, sem depender apenas de ferramentas técnicas ou abordagens inovadoras. E quando isso aconteceu, além da autoridade que eu adquiri, eu senti a minha vida fluir em todos os sentidos. Na parte pessoal, profissional e financeira. E ainda, eu pude ver os meus clientes me agradecendo por isso e me indicarem cada vez mais muitos e muitos outros clientes. O caminho foi aberto e se tornou uma grande estrada que facilitou e muito todo esse processo de atendimento. Agora eu te pergunto, como seria se você pudesse ter a estratégia perfeita para atender cada perfil diferente de cliente? Não é colocar uma roupa única em todo mundo, de tamanho único, é roupa sob medida. Por isso, eu não falo de atender todos os clientes com a mesma técnica, faz tudo igual desse jeito, mas de ter uma estratégia sob medida para cada cliente. Como seria se você pudesse ganhar a confiança dele, ter alguém motivado, alguém que acredita no seu trabalho? Como seria se você pudesse ter clientes chegando e saindo da sua clínica com resultados reais? O que isso poderia trazer para a sua vida profissional? O máximo de reconhecimento? O dobro de autoridade? O triplo do retorno financeiro? E na vida pessoal, então?
orgulho dos seus familiares, amigos e pessoas próximas a você. Eu sou suspeito em falar isso, porque esse sentimento é algo indescritível. Agora, eu preciso te contar algo particular. Faz anos que outros profissionais me pedem para abrir esses segredos. E até hoje eu só compartilhava com poucas pessoas que passavam pelo meu treinamento presencial e as minhas mentorias. E eu tinha muitas razões para isso. Eu sempre tive medo que outros profissionais e concorrentes copiassem as minhas táticas para usos inadequados e manipularem os seus clientes e assim seguirem por caminhos muito tortos. Só que vários deles acabaram fazendo isso também. E ao mesmo tempo, eu percebi que seria injusto e egoísta da minha parte guardar todo esse conhecimento a 7 chaves. Além de ser impossível segurar tudo isso. Foi então que, após refletir muito, eu decidi abrir isso para muitas pessoas. E fiz isso por 2 motivos. Primeiro, porque não existe algo desse porte no mercado e ninguém ensina isso com tanta profundidade e propósito. E segundo, porque eu estou disposto a ajudar você e muitos outros profissionais inseguros no mercado a se posicionarem e terem muito sucesso. Não importa se você tem anos de carreira ou se você começou a fazer atendimentos agora. Muito menos se você tem um consultório, um escritório, se é autônomo ou se você tem a sua própria clínica. Eu posso provar que é possível aplicar esse sistema e transformar você em um mestre nos atendimentos. E aí, você está preparado? Você está preparada para conhecer a essência por trás desses segredos poderosos? Então, vamos lá! E aí, você está pronto para mergulhar nesses segredos que a chave dos atendimentos traz para você? Nesta aula aqui, eu vou falar da essência dos atendimentos. E aí? Pega seu caderno, começa a tomar nota, assista de novo depois que terminar e comece a refletir muito, porque tem muito conteúdo interessante aqui que vai te ajudar demais, ok? E para começar, eu vou falar das queixas frequentes que eu vejo o tempo todo, tanto vindo dos clientes como também dos profissionais. E analisando tudo isso, dá para dividir em 5 temas importantes, que são o profissional, a abordagem, os clientes, a relação do profissional com o cliente e o retorno financeiro. Esses 5 tópicos são campeões quando eu vou analisar pessoas com os problemas. E você? Qual seria o tópico ou os tópicos que te incomodam na sua relação profissional? Então vamos lá? Vamos começar a falar do profissional. Algo extremamente importante no profissional. O que é que tem por trás do profissional? Tem um ser humano. E esse ser humano tem uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de agir. Então, sentir, pensar e agir. A mentalidade dele, o mundo emocional que ele carrega e as decisões, as atitudes que ele toma. Então, esse sentir, pensar e agir vai fazer o quê? Uma conexão. Primeiro, o profissional precisa se conectar consigo mesmo. Outro, ele tem que se conectar com o cliente que está lá. E mais, ele precisa se conectar com o mundo aqui fora, porque isso vai dar um significado para o trabalho desse profissional com o cliente. Bom, e esse profissional? Quando um profissional trabalha, tem uma coisa fundamental. Qual é o significado que está aqui? Qual é o significado dele trabalhar? Para que ele trabalha? O que é esse trabalho? Por quê? Porque, frequentemente, eu pergunto para a pessoa, para o profissional, para que você trabalha? E aí eu recebo cada resposta e eu pergunto para você, para que você trabalha? Que referenciais você trouxe lá da sua família? Que referenciais você trouxe do passado? E será que esses referenciais são referenciais saudáveis e adequados que realmente vão te ajudar? Para que você trabalha? Porque se você não souber o que é o trabalho e como você se conecta com ele, pode ter certeza que ao invés do trabalho ser uma grande fonte de prazer, e este prazer é o que me estimula, me motiva a ir todo dia trabalhar. Aquilo me dá uma grande satisfação. E além disso, se é satisfação para mim,
eu também posso levar uma satisfação para o cliente. Então, a minha vida está plena de satisfação em relação ao trabalho. E aí, outra dinâmica importante que eu avalio, recursos internos do profissional. Então, o que tem dentro dele? Então, aqui nos recursos internos, por exemplo, qual o grau de energia que ele coloca nesse trabalho? Imagina que o cara vai trabalhar e a energia dele está lá embaixo, ó, no vermelho, no negativo, não vai para lugar nenhum. Se a energia dele está baixa, imagina qual vai ser a produtividade e a relação que ele tem com isso. Junto com a energia, eu também vejo a motivação. O que te motiva a sair da sua casa e ir trabalhar e fazer esse papel profissional? Você vai com prazer, você não vai, parece estar com o freio de mão puxado. Outro tópico importante, direcionamento, que é para que você trabalha, para onde você vai. Então, por exemplo, se o meu trabalho é sempre aquela rotina que não sai do lugar, é sempre a mesma coisa, daqui a pouco aquilo vai me incomodando, não aguento mais. Por quê? Porque eu preciso fazer alguma coisa nova em relação a isso. Então, eu estou direcionado por uma evolução contínua dentro da profissão ou algo que é assim, tá bom, é o suficiente, é isso mesmo, não vai melhorar mesmo. Esse direcionamento aqui, ele pode até olhar lá longe, mas eu estou vendo que não tem energia nem motivação para caminhar. Conclusão, com o passar do tempo, o que vai acontecer cansei, não quero mais, isso me incomoda. E aí, frequentemente, esses profissionais ou se sabotam na relação profissional, criam um mecanismo consciente ou inconsciente para parar com aquilo, acaba com aquela história, ou então cria um problema até dentro de si mesmo, como, por exemplo, adoecer, criar dinâmicas dentro de si que impedem de continuar trabalhando. Por quê? Porque aquilo não está dando mais. E isso são questões internas desse ser humano, ok? Bom, estou falando de recursos internos. Resiliência. Resiliência é extremamente importante, porque cada caminho profissional, independente do que você faça, você vai passar por sérias situações que vão ser desafios comuns a todo profissional. Só que, de repente, esse desafio, esse obstáculo, problemas que aparecem no caminho que você não esperava, e aí, de repente, você tem que saber o que você vai fazer com aquilo. Se você tiver uma boa capacidade de resiliência, você até aprende com o problema, você descobre muitas vezes que o caminho não é por aqui, ou que a partir deste momento, nesse novo cenário de vida, eu preciso descobrir um novo caminho, e aí eu, com essa dinâmica de aprendizado, eu não volto a ser o que eu era. Porque a resiliência fala de você voltar a ser o que era. Não, eu fico até melhor do que eu era. Eu aprendo com as situações de crise, eu aprendo com as dinâmicas negativas e consigo desenvolver um caminho ainda melhor. E, por outro lado, aqueles que não têm essa capacidade vão ficar o tempo todo se queixando, tá vendo? A coisa não funciona, não dá mesmo, eu sabia, porque a coisa não vai. O obstáculo está aqui. A pessoa que está, o profissional que está resiliente, tem recursos internos, ele transforma esse obstáculo num degrau de evolução. O outro transforma numa parede que impede de avançar. Bom, que tipo de profissional você é? Isso aqui para você é degrau ou isso aqui é uma parede intransponível? Bom, outro tópico importante, criatividade. Por quê? Porque você precisa o tempo todo de inovação. Você precisa bolar coisas novas. O mundo não para, o mercado está o tempo todo em evolução. E se você não tiver criatividade, o que vai acontecer é que você não tem ideias novas para situações diferentes que estão acontecendo na vida. Você fica só desse jeito aqui, não consegue fazer nada. E aí você precisa desenvolver criatividade para ver novas ideias, checar novas possibilidades, aí você vai para esse lugar aqui na sua potência, o que é que eu sou capaz de fazer neste momento diante desta situação, e aí, essa grande quantidade de ideias que estão aqui, o que eu sou capaz de fazer neste momento, e aí você tem a sabedoria de tomar a decisão, vou fazer aqui. E nessa área da sabedoria, eu sei que não é 100% correto e certo, porque é novo. Eu não sei se vai dar certo, mas com a minha inteligência, com a minha experiência, com a minha visão que eu tenho do profissional e do mercado,
eu vou pegar caminhos novos. E se não der certo, ok, não deu certo, resiliência, novas ideias, o que eu sou capaz de fazer, novas decisões e seguir por um outro caminho, mas sempre com o seu objetivo. Isso são recursos internos. Bom, aí vem um outro tópico importante, que é o nível de consciência. Então eu chego para o profissional e começo a checar que nível de consciência ele tem sobre ele mesmo, sobre o trabalho que ele faz, sobre a relação, sobre o mundo aqui fora, sobre esse significado. Isso é um nível de consciência. Para você ter uma ideia, uma visão de nível de consciência, eu sempre faço uma analogia, que é o indivíduo numa noite escura embaixo de um poste de luz. A questão que o nível de consciência é onde essa luz ilumina, o que ele consegue enxergar. Agora imagina se essa luz aumentasse cada vez mais, ou até se abrisse um sol. Essa pessoa começa a enxergar muitas coisas que o nível de consciência fechado não consegue ver. Aí, se você não tem informações adequadas, se você não sabe direito o que está acontecendo, se você acredita que o mundo é daquele jeito, o seu nível de consciência vai ser um fator extremamente limitante para você trabalhar, para ter a sua atividade profissional. E por isso, dependendo do nível de consciência, você vai ver o quanto você conhece desse nível de consciência, o quanto você compreende a sua história de vida, compreende que você chegou neste lugar, mas que existe muitas coisas que precisam ser iluminadas para você ter uma noção melhor. Isto não tem fim. Quem acha que já enxerga tudo, sinto muito, mas tem seríssimos problemas para evoluir. Porque o tempo todo nós temos que ter uma evolução contínua do nível de consciência. E aí, enquanto você já conhece desse tipo de aprendizado, o quanto você já compreendeu, até onde você chegou, até onde você precisa chegar. E tem fim? Não. Cada vez mais essa jornada exige uma ampliação contínua de consciência. E o que eu pego de profissional que não sai disso, fica travado aqui, não enxerga nada. Aí vem uma outra dinâmica. Deixa eu colocar aqui o azul aqui. Aí vem uma outra dinâmica importante. Qual é o nível de expertise que você tem no seu lado profissional? Não importa que profissão você tenha. Se você é advogado, se você é médico, se você é dentista, se você é um empresário, se você é um psicoterapeuta, coach, não importa. A questão é o quanto você conhece desse tipo de trabalho. Qual o seu nível de expertise? O que eu vejo pessoas que estão começando, como eu também já comecei lá atrás. Eu fui lá, um faixa branca, como eu coloquei aqui. Que faixa você é? As pessoas começam a ter uma noção inicial e muitos acham que basta eu ter essa noção, já estou pronto. Quer dizer, eu vou aprender karatê. Entro numa faixa branca, mas eu já tenho noção do karatê, já estou aprendendo aquilo lá. A questão é que nível de expertise você tem nessa área. E se você quer realmente evoluir, você vai sair da faixa branca para amarela, para vermelha e assim por diante, até chegar à faixa preta. E mesmo quando você chega na faixa preta, também tem níveis maiores. Por quê? Evolução contínua. Evolução contínua. Então vem algo assim. Que faixa você está na sua expertise? E qual será a próxima faixa? E o que você faz para evoluir? O que você precisa fazer? Porque muitos ficam parados aqui, basicamente assim, fiz a faculdade, peguei meu diploma, estou pronto. Então, vou lá, eu, Fernando, terminei a faculdade. Terminei, peguei lá, em 1980, peguei o diploma da faculdade. Pronto, já sou médico. Sim, já sou médico. Eu vou ficar só pendurado nesse diploma. Aí eu vou dizer assim, eu seria um bom médico ou não? O que faz eu me tornar um bom médico? Cada vez o quê? Fazer mais cursos, ter novas técnicas, aprender coisas novas. A faculdade de medicina me leva a me tornar médico. Agora, que tipo de médico eu vou ser, aí vai depender de mim. Ok? E isso aqui é outro tópico importante, porque eu vejo pessoas que fazem um curso, não importa que tipo de curso, e param nesse lugar achando que isso é o suficiente, e depois não sabe por que os concorrentes estão dando certo e eu não.
E aí vem outro tópico importante, que é: qual é a sua experiência como cliente? É muito interessante, porque tem de gente que fica aplicando coisas e fazendo coisas, mas não passou pelo lado cliente. Então fica assim, eu faço um monte de coisas com os clientes que chegam até mim, mas eu nem sei qual é o efeito disso. Eu vejo nos outros, eu não passei por isso. Bom, um exemplo você já deve ter visto muito isso em vários filmes, um médico super poderoso que comanda um hospital, comanda seus clientes, faz isso, faz aquilo. E aí esse médico adoece. E aí, de repente, ele vira o doente. E ele começa a olhar tudo pelo ângulo do doente. E frequentemente nesses filmes o que acontece é que esse médico depois ele se torna mais humano, porque ele consegue compreender o que é estar do outro lado da mesa, o que é estar do outro lado do atendimento, que é ser cliente. Isso aqui basicamente é assim, eu vou ensinar uma pessoa a nadar, mas eu não entro na piscina. Então você não sabe o que é estar dentro da água, você não sabe o que é bater o braço, como é que você coordena. Não, eu vejo de fora. De fora eu faço tudo, lá dentro eu não sei. Por isso todo profissional que já passou como cliente, se trabalhou em relação a isso, conhece o outro lado, ele sabe quais são as dificuldades, os desafios e como obter resultados. É muito diferente daquele profissional que só estudou no livro, ouviu alguém falar. Ele já passou por isso. Isto também é fundamental. E direcionamento do trabalho. E aqui tem algo importantíssimo. Você como profissional, você vai solucionar problemas, ajudar o cliente a solucionar problemas de verdade, ou você vai fugir dos problemas, escapar para algum lugar, fazer de conta que eles não existem. Como é que você vai trabalhar? Qual é o direcionamento que você coloca como profissional? Então, solucionar problemas. O que vai acontecer? Quando você soluciona problemas, você está ajudando o cliente a seguir para a vida e vencer esse obstáculo e ganhar um conhecimento profundo, avançar de ciclo de vida. Você está ajudando esse cliente a seguir para a vida. Esse trabalho é efetivo. Realmente a pessoa saiu desse ciclo doentio e foi para um ciclo mais saudável. E quando você consegue fazer um trabalho efetivo, com certeza você está colocando os pés desse cliente dentro da realidade como ela é, não da realidade que o cliente quer, nem a realidade que você, profissional, quer. É a realidade, ok? Agora, existem outros profissionais que dão um direcionamento completamente diferente, que é: eu vou ajudar você a conviver com seus problemas. Então você não vai para a vida, você vai continuar sobrevivendo com essas porcarias que você carrega. E tem outra coisa. Então, para sobreviver, eu vou contar. Tem 3 dinâmicas, que é contar historinha, explicar e justificar. Cada vez que você tem historinha, explicação e justificativa, pode ter certeza que isso aqui não é solução. Isso aqui é, entendi, agora eu sei, eu sei. Isso aqui tem uma história que é meio longa, mas basicamente é assim, um indivíduo que urina na cama. E aí ele está lá, passa anos e anos e anos e anos de psicanálise, vários atendimentos, e aí ele é adulto. Aí encontrando com um amigo dele, o amigo pergunta, fala: nossa, como é que estava aquele problema lá, que você até ficava todo constrangido, que você urinava na cama? Eu falei: cara... Aí ele fala: nossa, você não sabe o que tem por trás de tudo isso. Sabe, eu descobri, aí deixa eu explicar para você o que é que tinha lá. Olha, isso aqui tem a ver com a minha erotização infantil, blá, 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 que assim, na minha relação com meu pai, com a minha mãe, na fase edípica, blá, 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 blá. Bom, explicou tudo direitinho, o que tinha acontecido, como foi. Aí o amigo falou: nossa, verdade, olha, viu? Entendeu? Então o amigo pergunta assim: bom, então você já parou de urinar na cama, né? Ele falou: não, eu continuo urinando, mas eu já sei porque eu urino. Porque está tudo explicadinho, eu já sei explicar porque eu urino. Conclusão: continuo urinando na cama. Bom, esse é um tipo de profissional. Esse profissional, ele trabalha para aliviar sintomas, para contar histórias, para disfarçar o problema.
E isso vai resolver? Não, ele alivia sintomas, mas ele não trabalha na causa. Então fica aqui. Aí fica uma fantasia de que eu sei, eu vou resolver, mas não vai, é só uma fantasia. E o que acontece? Tudo é temporário. Por quê? Porque a hora que o negócio vai, já entendi, já está tudo explicado, já sei. Só que o problema continua. Por quê? Porque isso aqui é tudo temporário. E ele vai fazer o quê? Ou cria novas ilusões, ou vai buscar novas explicações e justificativas e fica num ciclo vicioso para não olhar para a realidade, para a verdadeira dor. Então fica nesse joguinho. E aí, que tipo de profissional você acha que é o melhor e o mais saudável? Qual o tipo de profissional que os clientes que realmente querem resolver vão buscar? E esse tipo de profissional, com o passar do tempo, os clientes vão indicar ou não indicar? Que tipo de cliente você vai receber aqui? Bom, é um direcionamento do trabalho. E aí vem uma dinâmica sistêmica que eu trabalho demais. E se você me acompanha lá no Telegram, você sabe que eu já fiz isso aí utilizando até dinâmicas de constelação. Se você ainda não viu, vá lá que você vai encontrar isso aqui. Eu trabalho isso aqui, por exemplo, com a constelação. Eu coloco vários elementos. E aqui, por exemplo, são 4 elementos. Onde você se coloca como profissional, onde você coloca o representante dos seus clientes, onde fica o problema do cliente, e lá eu coloquei assim, onde fica o dinheiro, tá? É interessante. Aqui eu posso colocar a solução, eu posso fazer várias dinâmicas, mas isso ajuda demais a quê? A compreender como esse profissional, ele enxerga, como ele se relaciona com esses tópicos. Nesse caso, por exemplo, profissional, cliente, problema do cliente e a solução. Onde fica tudo isso? Onde você colocaria um em relação ao outro? Lá no Telegram, eu poderia colocar aqui também, fica o profissional, o cliente, o problema do cliente e o dinheiro, que é o retorno financeiro. É muito interessante. Dependendo das dinâmicas, eu consigo ver se as funções estão adequadas ou não. Para que você se torna um profissional? Onde você se posiciona em relação a isso? E aí, quer saber mais? Então vamos dar mais um mergulho. E agora, vamos para o próximo tópico. Falei do profissional, agora eu vou falar da abordagem. Na abordagem, a gente utiliza muito esse termo, principalmente para psicoterapia, para áreas de psicologia, da medicina, assim por diante. Mas é a técnica, aquilo que você utiliza, recursos que você utiliza para trabalhar, ok? E aí nós vamos ver o quê? O grau de importância da abordagem no seu trabalho. Qual é o grau de importância da abordagem, do seu conhecimento técnico sobre os resultados? Bom, é total. Tudo é a abordagem. Bom, você acredita realmente nisso? Bom, se isso aqui é tudo, a abordagem é a coisa mais importante, aquela ferramenta que você utiliza, aquele tipo de trabalho, então o que acontece? No fundo, você é um aplicador de técnica, porque você só aplica. É a abordagem que resolve o problema, não é você. Então, você só é um aplicador de técnica, você aplica o método. Se não der certo, a culpa é da abordagem, não é sua. Porque eu fiz direitinho, é isso aqui que não presta. Será? Bom, uma outra situação, vou colocar um profissional. O profissional que faz tudo isso, ele vai sentir como? Eu sou inocente, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Se a técnica deu errado, olha, Fernando, eu coloquei a técnica, deu tudo errado. Será que o grau de importância da técnica é 100%? Você acredita mesmo nisso? Bom, mas eu posso também colocar assim, a abordagem, a técnica, o trabalho, a parte técnica é um meio, é um caminho que eu utilizo para ajudar o cliente a solucionar seus problemas. Eu vou fazer aqui uma analogia. Então imagina a seguinte situação. Imagina que a técnica é um veículo, tá? A abordagem é aquilo que você tem. Você tem um veículo cheio de acessórios, todo bonito, equipado, do jeito que você fala, investir nesse veículo, a técnica, a abordagem. A questão aqui é, e o condutor, e o motorista? Se eu falar assim, o carro anda sozinho, o carro é a melhor coisa do mundo, está cheio de equipamentos, está cheio de tecnologia embarcada. Sim, o carro é excelente.
A questão é, e o motorista? E o condutor? Porque a questão é aquele que vai conduzir essa técnica para algum objetivo. Porque também tem que ter um objetivo, né? E aí, como é que dirige? Será que esse motorista é bom? Eu vou fazer uma comparação muito simples aqui. Se você pegar um bom motorista e você entregar para ele um Fusca velho, que anda, mas está cheio de problemas, de repente esse bom motorista pode pegar esse Fusca velho e sair daqui de Ribeirão Preto, ir até São Paulo e conseguir chegar lá. Agora, eu posso pegar um carro excelente, 0 quilômetro, top de linha, e entregar para um motorista que não sabe como conduzir. O que vai acontecer? Provavelmente vai ter acidente no meio do caminho ou vai se perder porque ele não conhece as rotas, não conhece nada e fica perdido por aí. Quer dizer, o veículo em si, as técnicas em si, se não tiver um bom condutor, começa a dar problema. E qual é o grande segredo do sucesso? Sinceramente, é a técnica ou o motorista? Porque um bom motorista, mesmo com um carro meia boca, ele consegue chegar no objetivo. O motorista que não sabe pilotar bem, o que vai acontecer é que tem acidente, se perde no caminho e vai parar em cada lugar. Que fala, mas como é que você veio parar aqui? Ah, porque o carro me levou. O carro te levou? Não, né? Então tá aqui. Como é que você dirige? Para onde você vai? Que rotas você pode ter nesse caminho? Você vai bolar estratégias, caminhos. Se você for um bom motorista, você sabe onde eu estou, para onde eu vou, que caminhos eu vou pegar. E se tiver alguns problemas, que desvios por onde eu posso ir, mas eu me acho de novo e vou lá para o meu objetivo. Bom, e aí você vai conduzir. Aí é uma coisa interessante. Você está conduzindo para quem? Você está conduzindo para quem? Porque é como se você fosse esse profissional que está levando esse cliente. A questão é, o cliente está lá. Que objetivos o cliente quer? E se o cliente estiver meio confuso até com o caminho dele? Ele fala, eu quero ir para São Paulo, e quando você vai pesquisar, não era São Paulo que ele queria ir. Não era São Paulo o melhor caminho para ele. De repente, para ele, talvez fosse ir para Curitiba. E aí ele está achando que é São Paulo. E se você começar a investigar, você vai ver o que está acontecendo. Então, um bom profissional vai checar se realmente é lá. Porque senão, quando chegar em São Paulo, fala, mas não era aqui que eu queria vir. Fala, mas você falou que era aqui. Bom, um bom profissional vai checar isso aqui. Quais são os verdadeiros objetivos do cliente? O que é que ele realmente quer com esse trabalho? E aí você vai checar antes de começar essa jornada, senão depois de horas, meses, anos de trabalho, fala, mas não era aqui. Você fez errado. Ué, eu te levei onde você queria. E aí o profissional, mas é verdade, né? O profissional não tem culpa de nada, a culpa é do cliente agora, né? Porque antes a culpa era da abordagem, agora a culpa é do cliente. O profissional só fez o que o cliente mandou fazer. É esse profissional que você é? Bom, e aí, outra coisa, não, eu vou levar esse passageiro para onde eu quiser, porque eu sei o que é melhor para ele. Será que é verdade? Será? Então, não, ele quer ir para um lugar, mas eu vou levar ele para outro lugar, porque lá que é melhor. Porque aquele lugar eu gosto, eu acho melhor para mim, vou levar o cliente para lá. Que raio de condutor e motorista é esse? Você gostaria desse motorista para você? Bom, e nesse condutor eu posso perguntar assim, que raio de condutor você é? Você é um motorista de táxi que está lá, você leva, o cliente fala para ir para tal lugar, você leva. Pronto. Você pode ser um guia de turismo também, que você vai levar nos pontos mais interessantes, que todo mundo gosta de ver. É lindo, é maravilhoso, olha, é encantador. Ai, que legal. É um guia de turismo, né? Ou então você é um profissional. Se você é um profissional, o que você vai fazer? Bom, se você for um guia de turismo, é isso que você vai fazer, tá? Se você for um motorista de táxi também. Mas como profissional, o que você vai fazer? Você vai olhar para dentro do cliente, ver o que realmente está acontecendo dentro dele. Por quê? Porque as dinâmicas do cliente, principalmente em área de medicina, de ser humano, né? Psicoterapia, o que está acontecendo dentro dele. Mas isso também você vê no direito, você vê em várias áreas. Cliente de empresa, você também vai ver o que está acontecendo dentro dele. E aí dentro dele você vai ver as verdadeiras causas dos problemas,
as soluções que realmente precisam existir na realidade, que eu já falei antes, e as mudanças que precisam ocorrer. E essas mudanças, quando você faz algo efetivo, no fundo, você toca aqui dentro do cliente, não é aqui fora, aqui. Quando você chega lá, você vai promover mudanças, ele com ele mesmo, você vai ver mudanças dele com o mundo aqui fora, com as pessoas que ele se relaciona, com as situações que ele tem aqui, e você vai ver ele caminhando para a vida com objetivos de vida, com propósitos completamente diferentes. Isso pode ser um cliente de psicoterapia, de coaching, pode ser um cliente dentro da medicina, mas pode ser também um cliente dentro de uma empresa. Porque que tipo de serviço ou produto você vai oferecer para ele? Algo que realmente afeta ele em relação a si mesmo e a vida, ou alguma coisa superficial? Pode ser, mas vamos lá. Você vai definir que tipo de profissional você é. Ainda nesse foco da abordagem, eu vou colocar agora uma dinâmica muito interessante, que é o triângulo dos objetivos. No triângulo dos objetivos, lembra que eu falei há pouco, né? A abordagem, o motorista e o passageiro, tá? Então, o motorista é o profissional, o cliente e como você vai trabalhar com esse cliente. E nessa abordagem, quando você vai estudar profundamente a abordagem, a técnica que foi feita, é muito interessante, porque quando você estuda a raiz da técnica, você vê realmente para que ela foi feita. Qual era o grande objetivo? Depois, ela será aprimorada por outros profissionais. Mas tem alguns que fazem os desvios e o mau uso da técnica. E aí você tem que tomar muito cuidado. Por isso, um bom profissional que tem essas três dinâmicas, ver para que essa técnica foi criada, qual é o grande objetivo dela. E aquilo que você aprendeu realmente tem base, tem raiz e tem pessoas que te ensinaram. E se você não prestar atenção, você vai aprender coisas completamente equivocadas, sem base, sem estrutura. E outra, se você não checar quem te ensinou, de onde veio a expertise, o conhecimento, o aprendizado, o que tem de gente que diz que sabe tudo, quando você vai ver, não tem base, não tem estrutura nenhuma. Se você perguntar, mas de onde você aprendeu isso? Porque eu sou um ser assim, blá, 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 uma tartamudeada, umas conversas furadas, e aí você não tem base. Então toma muito cuidado com as abordagens que vão surgindo por aí de uma hora para outra. Tem base? Não tem base? Quem ensina realmente sabe ou fez uma deturpação? Bom, tá cheio de gente caindo em muitas armadilhas por aí. E depois, você como profissional que vai pagar o preço. Porque a hora que isso aqui não funcionar mais, que não funciona, adivinha, vai comprometer o seu lado profissional. Bom, e quais são os objetivos desse trabalho? Os objetivos do trabalho é realmente promover uma relação saudável entre o cliente ou o profissional para obter bons resultados, ou de repente os objetivos desse trabalho é, sei lá, vou arrancar dinheiro do cliente. O meu objetivo é que eu ganhe muito dinheiro. Não sei, você gostaria de ser cliente desse profissional? Quanto tempo isso vai durar? Então são objetivos aqui. E quando você tem esse triângulo aqui, você vai ver qual é o peso, qual é o grau de importância que você dá para esses três. Qual o grau de importância que deveria existir dentro desses três. E aí, dentro disso, eu vou propor até um exercício de reflexão para você. Eu coloquei essas três grandes dimensões, que é o profissional, deixa eu ver, não pus uma, que no fundo é o profissional, é o cliente e a abordagem. E aí você imagina não, você vai desenhar um círculo representando cada uma dessas três dimensões. E esse círculo será proporcional ao grau de importância. Então, por exemplo, a importância maior é sempre da abordagem. Então, você põe um círculo grande, o profissional é isso aqui, o cliente também é isso aqui, sei lá. E aí você vê que tamanho você vai colocar para cada uma dessas três dimensões. E aí você vai fazer uma interação entre um e outro. O profissional está conectado com a abordagem que conecta com o cliente, ou o cliente conecta com o profissional e o profissional que conecta com a abordagem, ou o cliente conecta com as duas. Onde fica cada um desses três
círculos, cada uma dessas 3 dimensões. E aí você coloca uma seta em cada um desses 3 círculos, para onde a abordagem vai, para onde o cliente vai e para onde o profissional vai. Bom, isso aqui é uma técnica interessante para você refletir sobre qual é o seu perfil nessa história. E aí eu posso até sugerir para você, faça o seu, depois faça aquilo que você acredita que é o saudável. Bom, compreendeu? Mãos à obra. Então, depois dessa aula, vá fazer esse exercício. E aí, vamos dar mais um passo? Já falei do profissional, já falei da abordagem, agora eu vou falar da parte do cliente. E o que é que nós temos aqui no mundo dos clientes? Então, quando nós vamos olhar para o cliente, algo importantíssimo. O que os clientes buscam? Eles buscam aquilo que eles querem ou aquilo que eles precisam? Porque isso aqui o profissional precisa ficar muito atento. Você vai trabalhar no que eles querem ou no que eles precisam? Toma muito cuidado. Porque um bom profissional vai ficar de olho nisso aqui. Por quê? Aquilo que eles querem é uma dinâmica infantil e mudanças no mundo aqui fora. O mundo adulto, quando você trabalha com um cliente no mundo adulto, é no mundo interno dele. É o que eu preciso fazer para as coisas melhorarem. Aqui é o que o mundo precisa mudar para que fique do meu jeito, do jeito que eu quero. Bom, se você pegar um cliente com esse perfil, adivinha se o resultado vai ser bom. Se você entrar nesse lugar, adivinha o que vai acontecer se você entrar nesse. O que você vai fazer com o cliente? Que tipo de cliente ou que fase ou que dimensão do cliente você precisa trabalhar? O que faz um cliente procurar um profissional? Uma coisa muito simples, não é? Por quê? Tem alguma coisa errada com ele. Óbvio, se tivesse tudo bem, maravilhoso, ele não ia lá. Bom, a não ser que vai fazer tudo isso, se divertir, prazer, aí depende do tipo de profissional. Mas vamos lá. Se é um solucionador de problemas, vamos lá. O que vai acontecer tem algo errado. Aconteceu algum obstáculo na jornada de vida dele, que vai promover o quê? Uma dor profunda, tem alguma coisa errada, tem muita dor, sofrimento, angústia, e aí ele vai em busca do quê? De aliviar esse problema, ou solucionar o problema. E outra, buscar o prazer da vida, que o prazer da vida começou a afundar. Ou eu vou lá para buscar uma coisa que vai me dar mais prazer e ou, geralmente as duas coisas juntas, aliviar a dor. Por quê? Quanto mais isso aqui cresce, mais isso aqui diminui. E chega um ponto que o cliente não aguenta mais. E aí ele precisa de uma ajuda profissional. Isso aqui é a grande motivação para os clientes chegarem. E adivinha o que motiva mais? A dor ou o prazer? Você vai no dentista por prazer ou pela dor? Bom, e aí o cliente chega. Preste bem atenção. Você sabe o que motivou, mas qual é o verdadeiro objetivo do atendimento? E aí outra coisa importante. Para quem você está trabalhando? Para quem? Muitas vezes o cliente chega até você e ele traz, eu vim aqui para trabalhar num problema do meu filho, da minha mãe, não sei o quê. O problema é do outro. Eu vim aqui porque alguém falou para eu vir. Minha mulher falou que eu tenho que vir para fazer algumas coisas. Bom, para quem eu estou falando? Os problemas são meus? Se os problemas não são meus, como é que eu vou ajudar esse cliente a resolver? Eu vim aqui porque a minha mãe está com câncer e eu quero ver o que eu posso fazer para resolver isso. A mãe está aqui? Não. É você que quer resolver e você é o responsável por tudo. Você que vai fazer isso. Se o profissional aceitar uma dinâmica dessa, eu estou dizendo para esse cliente que ele é onipotente, que ele é o grande responsável, que ele vai ter que fazer tudo isso. Se eu sou um bom profissional, eu vou perguntar, de vez em quando você está assumindo toda essa carga de responsabilidade para você. O que vai acontecer é que se eu não souber o que trabalhar com esse cliente, eu estou piorando a dinâmica dele em relação ao problema e não melhorando. Então eu preciso ver, os problemas são seus, você tem poder para realmente mexer nessa história, ou então chega um dono de uma empresa, fala, eu vim aqui para resolver questões da empresa. Sou dono da empresa. Você é dono sozinho? Não, eu tenho mais 3 sócios. Se você tem 3 sócios, para resolver problemas da empresa, tem que vir você e todos os sócios. Porque você não é o dono sozinho. Você tem quantos por cento? Tem 30%. Eu posso trabalhar você em relação à empresa, aos sócios e ao problema. E ver o que está acontecendo. Mas você resolver o problema da empresa, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, se o profissional compra uma dinâmica de tratamento dessa,
com certeza está fadado a ter sérios problemas no decorrer do atendimento e os resultados, com certeza, não vão funcionar. Então, você precisa ver com um profissional. Aí chega um cliente. Se o cliente chega e fala assim, ó, os problemas são meus, eu assumo, eu vou ver o que realmente está acontecendo e o que é que eu preciso fazer para resolver. Eu vejo meus problemas, estou aqui para fazer algo e resolver isso. Ah, o problema não são meus, os problemas são dos outros. Ah, então fica assim, os outros são as causas dos meus problemas. Você entendeu que eu sou inocente, eu sou vítima, Fernando? Então, o que eu faço com eles? Eu sou inocente, eu sou vítima. Bom, aí é interessante, né? Se você conhece de triângulo dramático, você vai ver que você está sendo convidado a cair num belo triângulo dramático, né? Porque assim, esse aqui é inocente e vítima, o outro é o grande problema, o monstro, então você vai ser o super-herói salvador que vai resolver o problema da vítima inocente. O Hellinger tem uma frase interessante que ele fala assim, as vítimas não querem solução, elas querem aliados. Aliados. Olha aqui, ó, toma cuidado, porque se você entrar numa dinâmica dessa, você terá sérios problemas. E aqui, não, eu vou resolver para eles. Eu vim aqui porque meu filho usa droga. Então, o que eu vou fazer para o meu filho parar de usar droga? A responsabilidade de ele usar droga é só sua. Não é ele que usa. Então, é só você. Então, é tudo você. Então, agora você é onipotente. Você está num papel de salvador, porque sou eu que vou resolver. Eu sou responsável pela vida dos meus filhos. Não, eu vim aqui porque entendeu o que eu tenho que fazer. Sei. O que acontece? Aí você vai olhar quem é adulto, quem é criança nessa relação. E esse adulto, se é adulto, está fazendo papel o quê? De salvador. O seu filho tem quantos anos? Ah, ele tem 38 anos. E o que é que você está fazendo achando que você vai mudar na vida dele? Que papel é esse? Então, quando você começa a entender essas dinâmicas e as funções, isso ajuda demais a você colocar uma ordem nesse trabalho. Senão você vai ficar aplicando técnicas em situações que, com certeza, não vão para um rumo saudável. E nisso, uma dinâmica interessante é você observar. Quando o cliente vem, se você não prestar muita atenção, o que vai acontecer? Ele vai mostrar só a ponta do iceberg, que é aquilo que é a dinâmica visível, é o que se enxerga. Só que você precisa trabalhar no mundo do invisível, que é a base desse gelo todo que põe essa ponta para cima. E aí, para exemplificar, tem o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, que ele fala assim, o mais importante é ouvir aquilo que não é falado. Bom, o que é falado é a ponta do iceberg. E o que é falado e o que não é falado é um bloco de gelo enorme que faz com que isso apareça. Veja, isso aqui até na administração. Os conceitos são todos muito parecidos. Você trabalha no visível ou você vai buscar as verdadeiras causas do problema. E com isso tudo, sabe o que acontece? Tem algo que na psicanálise a gente fala muito assim, a história do enigma. Decifra-me ou devora-te. Se você não decifrar o enigma dessa dinâmica, você vai cair em muitas armadilhas e os resultados vão para lugares muito estranhos. Então aqui, ó, decifra-me ou devora-te. E aí vem, quando o cliente vem, ele geralmente traz para você os problemas que ele enxerga, mas lembra, o verdadeiro problema está escondido. E você precisa descobrir a causa verdadeira do problema. Senão você vai ficar podando árvore e vai nascer cada vez mais galho, mas não mexe no tronco nem na raiz. O cliente, quando ele vem, ele traz uma máscara. É aquilo que ele acredita, é aquilo que ele vê. Lembra do poste de luz? Ele vai mostrar onde ele enxerga. E o que ele não enxerga está na sombra. E aí você vai ajudar o cliente a caminhar no mundo que ele enxerga, ali no poste de luz, ou vai ajudar o cliente a descobrir as coisas que estão escondidas na sombra e são importantes, mas ele não enxerga. E as raízes dos problemas insolúveis, adivinha onde estão? Na sombra. Você tem que ajudar o cliente a ampliar a consciência dele. E aí uma outra dinâmica, que é o mundo adulto e o mundo criança. E o mundo adulto e criança, que isso aqui eu trabalho demais essa história, porque a hora que você entende isso aqui, nossa, parece que ilumina o seu nível de consciência. E aí você está vendo aqui, mundo da criança. No mundo da criança, você vai ver, se o cliente chega e está numa dimensão infantil, basicamente ele vive buscando o quê? Papai e mamãe. Aí ele vai buscar alguém que cuida de mim, alguém que resolva meus problemas,
ou eu sou completamente impotente, ou então tenho uma onipotência infantil, eu quero, as coisas têm que funcionar, tem que ser do meu jeito, tem não sei o quê. Esse tipo de cliente aqui, ó, quando ele entra nessa dimensão, se você cair nessa armadilha, você vai ser o responsável por tudo, o cliente não faz nada e não vai resolver. A outra dimensão, adulto. O adulto, lado adulto do cliente, ele busca uma vida saudável. E aí é o que eu preciso ver, o que eu preciso fazer para resolver essa história. O lado adulto dele, sou responsável pela minha vida. O lado adulto dele, sou potente, sei que eu tenho meus limites, preciso aprender algumas coisas. E aí o adulto ele está aqui para que você e ele juntos consigam trabalhar. Você vai levar o seu conhecimento, ele vai aplicar e resolver. Aqui você faz lição de casa para as criancinhas. Aqui você ajuda esse indivíduo a caminhar para a vida e depois não precisar mais de você. Vamos agora ao quarto tópico, que é a relação terapeuta e cliente. Esta relação é muito interessante, porque existem muitos fenômenos entre esses dois seres humanos. E o que os profissionais sofrem porque não conseguem entender essas dinâmicas. E se você não souber como conduzir essa história, se você não compreender, não entender o que acontece aqui e não souber como trabalhar com isso, nossa, você vai cair em muitas armadilhas do relacionamento. E aqui, uma série de fenômenos inconscientes. Então, por exemplo, o cliente, quando ele traz isso aqui, ele enxerga isso. Você, como profissional, você vai buscar a causa. Aqui são os sofrimentos, aqui é a dor verdadeira. Só que ele não enxerga, ele te mostra isso. E aí o que vai acontecer? Quando você começa a trabalhar e buscar as raízes do problema, esse cliente começará a ter uma série de reações. Mecanismos de resistência, ele não vai querer olhar para isso aqui. Ele vai ficar mostrando isso aqui o tempo todo, ele vai querer que você olhe para outro lugar, mas não me mostre isso, porque aqui dói. Exato, dói, deu tanto trabalho na vida dele. Esconder isso aqui atrás dessas histórias, e aí você vai mexer nisso. Ele vai querer que você fique aqui, ó, aqui, e você precisa vir aqui. Veja, um profissional vai na raiz do problema. Quem é pseudo-profissional fica brincando com isso aqui e não vai para lugar nenhum, porque não vai resolver. Vai passar anos, décadas mexendo nisso, inventando um monte de historinhas, mas não avança, né? Então o cliente vai começar a resistir. Lembra da dinâmica infantil? Se ele tem uma dinâmica infantil, ele vai começar a ver em você a mãe e o pai que ele gostaria de ter, que é a mãe e o pai ideal. Você vai ser, você me entende, você me ouve, você me compreende, você é a melhor pessoa do mundo, porque eu vejo que você gosta de mim, que você olha para os meus problemas, que você... Isso é uma criança olhando para a mãe e pai ideal, não é para um profissional. Toma cuidado. Porque a hora que ele entra nessa transferência, ele está colocando você como uma idealização de pai e mãe. E o que vai acontecer é que do outro lado da moeda dessa idealização vem o pai e mãe real. Aí entra numa transferência negativa. E a transferência negativa vai aparecer depois, durante o tratamento. Está vendo que não está adiantando nada porque você não me ouve, tudo que eu falo você olha para outro lugar, porque você não está aqui para ver as minhas necessidades, porque você está abusando de mim, porque eu já paguei um monte e você não resolveu coisa alguma, porque eu estou vendo que você não é um bom profissional. E tudo que foi bom no lado da moeda do positivo vai para o lado negativo. Esse é o mundo transferencial. Lembra, se você não trabalhar com o lado adulto do cliente, e você começar a olhar para o cliente como uma criancinha, isso aqui vai acontecer, pode ter certeza. Aí eu vou te dizer, vai dar certo isso aqui? Claro que não, porque uma criancinha não resolve problemas. Mas ele vai ver na relação do cliente com o profissional os fenômenos que ocorreram no mundo infantil dele. E aí o profissional que não conhece isso cai nessa armadilha. Daqui a pouco leva processo, é um monte de coisa aqui. Tudo que eu queria falar para os meus pais de ruim, eu não falei, mas com o profissional que está atendendo eu falo. É a figura de autoridade que está lá para ver a minha dor. E aí eu jogo em cima dele toda a raiva e os problemas que eu não vejo, que tinha na minha história infantil. Do outro lado, tem a contra-transferência. Quando um profissional, ao invés de estar lá como um adulto profissional, ele se coloca numa postura infantil. E aí ele olha para o cliente como se estivesse olhando para a mãe e para o pai. Então ele está vendo lá,
a minha vida é salvar meu pai e minha mãe, é fazer com que eles sejam felizes, é resolver todos os probleminhas para eles. Bom, aí se fantasia de profissional, mas no fundo é uma criancinha. E aí quando olha para os clientes, ao invés de ver os clientes, está vendo o quê? O mundo da infância deles. E aqui também é outra transferência, positiva e negativa, é outra moeda que tem os dois lados. O cliente está aqui, eu vou fazer tudo direitinho para eles, mas com o passar do tempo, eles não me ouvem, eles fazem tudo errado, você não faz direitinho, porque você não está funcionando, porque você não me obedece, porque... E aí começa toda a confusão de novo. Está vendo esses fenômenos que existem na relação desses dois seres humanos? Isso aqui é típico para acontecer nas relações entre profissional e cliente. E aí começa, tanto de um lado como do outro, joguinhos de desqualificações. Você não sabe nada, você não conhece nada, porque você não é um bom profissional, porque você errou o diagnóstico, esse tratamento não tem cabimento, porque isso aqui não funciona. Eu não consigo fazer nada disso. Eu não sei, lá vem você. Olha, eu sei tudo, olha, eu não sei nada. É um joguinho, começa essas histórias e começa a contestar, começa a desqualificar, e joguinhos que vão acontecendo no relacionamento. Eu vou provar que ninguém é capaz de cuidar de mim. Eu vou provar que você é um péssimo profissional. E de repente ele está lá para isso. Eu vou provar que ninguém consegue. Pronto. Se você cair nos jogos, ou então você vai ter que cuidar de mim para sempre. Se você não cuidar de mim, a culpa é sua. Joguinhos em relacionamento. Olha quantos fenômenos ocorrem nessa relação e que muitos profissionais não conhecem. Quem é que tem que conhecer isso? O cliente? É claro que não, né? Quem tem que conhecer isso é o profissional. Por isso, o profissional de ponta, não importa de que área, precisa conhecer profundamente essas dinâmicas. Porque a hora que ele conhece esses fenômenos, é interessante, ele sabe quais são os objetivos que esses fenômenos acontecem, de onde vem tudo isso, a causa, entende os mecanismos, para que esse cliente está fazendo isso? De onde ele tirou isso? De onde veio essa reação? Se você compreender isso profundamente, sabe o que vai acontecer? Você pode utilizar isso para fazer diagnóstico e tratamento. Porque isso aqui revela porque essas dinâmicas aqui revelam as verdadeiras dores que eles carregam, por incrível que pareça. Então, ou você sabe usar isso aqui, um enigma, ou então você é aniquilado por toda essa história. Então, um bom profissional, não importa a área, precisaria conhecer profundamente essas dinâmicas, porque é em cima disso que os insucessos e fracassos dos relacionamentos aparecem com uma força enorme. E aí, não só conhecer, mas também praticar. Não é só ler no livro, é você ver na prática como isso funciona. E você vai ver isso como? Em cima da sua experiência pessoal, com os vários casos que você atendeu e já caiu nessas armadilhas. Você vai aprender isso com supervisão, com cursos, com supervisão, com outro profissional, mostrando as armadilhas que você está caindo e você acha que está tudo lindo e maravilhoso. Fala, cuidado, isso aqui é uma armadilha. Você não percebeu? Não, você está caindo. E o que está fazendo você cair nessa armadilha? E aí tem um profissional com uma visão maior que a sua para te ajudar nesse processo. E fazer os treinamentos adequados. Começa a ampliar a consciência e compreender melhor que fenômenos são esses que estão acontecendo e que você não domina e que isso está estragando e muito a sua atividade profissional e a relação com o seu cliente. E aí, vamos para o último tópico dessa aula aqui. Quanta coisa deve estar fervilhando na sua cabeça? Assista a aula de novo, anote, comece a observar. Muita coisa, exato. E aqui nós vamos falar agora do quinto tópico, que é o retorno financeiro. Dinheiro, nossa, que legal, agora é a parte boa, né? Então vamos lá. E aí, qual é a função do dinheiro? Função do dinheiro, Fernando? Sim, função do dinheiro. Por quê? O dinheiro significa algo completamente diferente para cada pessoa. Então, dinheiro que é dinheiro para você. Será que o que você acha que é dinheiro é a mesma coisa que eu e com as outras pessoas aqui fora? O que o dinheiro faz no meio dessa relação entre o profissional e o cliente? Bom, dinheiro. Você vai ter uma série de significados. Por quê? Experiências referenciais da sua história de vida, da família de origem,
as suas experiências com o dinheiro sempre falta, está sobrando, não me preocupo com isso, eu quero cada vez mais, eu quero cada vez mais, é pouco, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não sei o que será dinheiro, né? Aí, dentro do mundo profissional, tem duas visões importantes. O que é uma visão de dinheiro no mundo adulto? No mundo adulto é uma interação com a vida. Dinheiro é uma energia de troca com a vida. E se for numa dinâmica infantil? E dinâmica infantil a coisa começa a complicar. Porque o dinheiro muitas vezes é substituto de carências infantis. Mamou pouco? Agora eu preciso mamar mais, mamar. Então eu vejo o cliente como uma teta que eu preciso mamar e sugar tudo que ele tem. Isso se for o lado profissional. Se for o cliente, o profissional é alguém que eu preciso sugar o máximo possível. E como é criança, eu não valorizo, não pago isso. Eu quero que você me dê cada vez mais. É uma criança. Mas tem também várias dinâmicas aqui, como jogos de poder. Então, assim, eu tenho dinheiro, eu mando. Agora com dinheiro você vai fazer do jeito que eu quero. Não, porque agora eu mando, eu profissional sou adulto, entre aspas, né? Eu que mando aqui, você vai fazer tudo do jeito que eu quero e você ainda vai me pagar por isso. E aí começa um monte de jogos de poder, de vingança. Você me roubou lá atrás, agora eu vou roubar de você. Você tirou a minha alma de mim, então agora eu vou arrancar o dinheiro de você. Porque você tem que me devolver aquilo que você tirou de mim. Nossa Senhora, isso aqui é um terreno fértil para quem é psicoterapeuta, né? Porque isso aqui está na cara. O que é essa dinâmica de dinheiro envolvida na relação com o outro? É uma relação adulta ou é uma relação infantilizada? É nítido ver, né? É só ver qual é o significado que dá para o dinheiro que já dá para entender o que foi que aconteceu aqui. Problemas infantis. E aí, pegando o tal do dinheiro, né? Qual é o significado do dinheiro nessa relação do profissional e do cliente? Nesse atendimento? Bom, se for uma dinâmica mais saudável, aí você vai ver o quê? Esse significado do dinheiro, o que é? Tem a ver com o resultado, tem a ver com o nível de satisfação, resultado profissional, satisfação. E aí o que vai acontecer é essa história dessa relação, o que vai acontecer no futuro, tem no presente, que é essa troca justa. Eu recebi o dinheiro proporcional ao resultado que eu faço lá. O cliente está satisfeito, ele paga com prazer e com satisfação. Os dois ganham, os dois ganham. Os dois estão satisfeitos. Eu satisfeito com o meu trabalho, o cliente também, e aí vem a troca justa sobre isso. E uma questão importantíssima que é o futuro, porque você atender uma pessoa e ter uma satisfação aqui, você recebeu o dinheiro. O atendimento imediato, você pegou o dinheiro lá. Pegou o dinheiro? Não. Você recebeu o que você recebeu por aquilo que é o justo. Mas sabe o que vai acontecer? É uma questão de futuro. Porque no futuro é assim, se você tem um cliente que sai extremamente satisfeito com o trabalho, valeu a pena o atendimento, valeu cada centavo, não importa o valor, mas valeu, o que vai acontecer é, ele vai ser o seu marketing. Esse cliente, ele vai indicar cada vez mais clientes e falar bem de você como profissional. Bom, o que vai acontecer é que progressivamente, quanto mais procura tiver, você vai ver que a oferta é você. Então, o que vai acontecer gradativamente, você vai aumentar o valor da sua sessão, que ela vai ser proporcional à busca dessas pessoas, proporcional aos seus resultados. Bom, e cada vez mais você vai ampliando para chegar num equilíbrio do valor do seu atendimento com o valor que os clientes pagam por ele. E isso aqui aumenta gradativamente do valor do serviço. É claro que vai ampliar o retorno financeiro. E mais, e se você for um bom profissional, o que vai acontecer é que você vai da área do atendimento, depois você vai começar a dar uma área de supervisão, de consultoria. Aí você vai treinar profissionais dentro dessa área, você vai orientar empresas dinâmicas e assim por diante. Quer dizer, tem uma ampliação progressiva, com estrutura sólida, com alicerce, com base em bons resultados. Coisas feitas rapidamente, que pode até pegar um grande dinheiro, mas se não tiver uma boa satisfação e o cliente começar a se sentir, fui ludibriado por essa porcaria,
Imagina o futuro, o marketing. E aí o trabalho que deu para você conquistar aqueles clientes que você sugou o que eles tinham, mas não ofereceu o que realmente precisava, tudo isso vai reverter contra você no futuro, porque você vai perder isso aqui. Então você vai ter que ficar caçando cada vez novos clientes e não conheça os antigos, né? Porque senão vai dar problema. Ou então muda de cidade ou de país, né? Quem sabe tem outros que vão cair nesse jogo. Faz sentido? Depende do profissional que você quer ser. E aí vem esse tema, que é o justo. O que é um justo? O justo é uma relação saudável entre duas pessoas. Então, o valor é justo por aquilo que você paga. Aliás, isso aqui você vai ver muito em países de primeiro mundo. Lá na França é comum você ver nos outdoors assim, ó, a prix jour, carro, a prix jour, supermercado, prix jour. Não é assim, a melhor oferta do mundo. Isso é coisa de país subdesenvolvido, né? Eu vou levar vantagem em tudo. Vai nada, né? O que é prix jour? Preço justo. É o justo. É o justo. Então, se é o justo, o nível de trabalho em relação ao diagnóstico, solução e aquilo que o profissional é capaz de fazer, um diagnóstico adequado, levar soluções cada vez mais efetivas, saber trabalhar em várias camadas que são as raízes. Quanto mais ele é capaz de fazer isso e levar o cliente a uma profundidade maior, mexer nas raízes e trazer soluções, o valor é o justo. É em cima daquela capacidade que ele tem. Pode ser que um profissional em um atendimento te leve para um lugar e consiga resolver coisas que outros profissionais, depois de 20, 30 anos, nem chegaram perto do problema. Não conseguiram nem fazer diagnóstico. Enroscaram, não foram, ficaram andando para tudo quanto é lugar, mas não chega. E aí, em um atendimento, de repente, você consegue fazer isso. E aí, quanto vale esse atendimento? Quando seu carro quebra, você prefere levar lá no mecânico toda semana, 3 vezes por semana, para ficar trocando peça, ver se acerta? Ou de repente você encontra um profissional que fala o problema está aqui, resolve assim e acabou. E aí você leva o carro para frente. Ou vai ficar com esse carro sempre cheio de problemas, dando problemas quando você vai viajar, quando você está com a família, quebra no meio da estrada, te deixa tudo confuso, e aí você gasta uma fortuna tentando consertar. E aí, que tipo de profissional você é? Que tipo de profissional você quer ser? E também dentro do atendimento, quando você consegue ganhar cada vez mais expertise, você também pode diversificar a sua forma de atendimento, sabendo como os resultados vão aparecer, como você pode trabalhar assim. Então você pode trabalhar como um trabalho individual, você pode trabalhar em grupo, você pode trabalhar, como falei, em supervisão, em ensino, e aí tudo é proporcional o ganho à experiência, ao nível de satisfação e resultados. E quando você vem para um lugar desse aqui, você vai ver com uma boa base, com realmente assim, tem uma base de onde eu vim, um bom conhecimento, não só teórico como prático. Quando você consegue fazer isso, o mundo está aberto para você. E aí, que tipo de profissional você é? Que tipo de profissional você quer ser? E o que é que você faz para chegar nesse nível profissional? E aí, aprendeu? Quer saber ainda mais? Então prepare-se que na outra aula eu vou ampliar ainda mais o seu conhecimento. Te vejo lá. Tchau! Bom, chegamos ao fim desta aula e a sua cabeça talvez esteja ali fervendo. Afinal, isto pode ser muito novo para você. Mas não se preocupe, porque no final desta jornada as peças vão se juntar e tudo fará muito mais sentido. Agora, se você quer dar um passo além, você precisa entender os erros comuns do mercado. E é isso que eu irei te mostrar sem firulas lá na próxima aula. Nessa aula eu vou te revelar os 10 erros que você comete sem perceber e que sabotam em muito seus atendimentos. Dinâmicas abusivas, relações infantilizadas, joguinhos de poder que destroem a sua reputação e o seu trabalho. E acredite, estes erros são cometidos até por profissionais com muita experiência de mercado, de uma forma inconsciente, mas muitos também de uma forma consciente e cheios de ilusões e crenças limitantes, acreditando que essas coisas esquisitas funcionam. Agora ouça, eu não sei exatamente quais são as suas metas nesse ano.
Não sei o que você estabeleceu como foco profissional daqui por diante, mas uma coisa é fato: o seu resultado no mercado é proporcional à sua habilidade nos atendimentos e também aos resultados. É simples assim. E para fechar, eu quero fazer um pedido especial. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Me fale como esse conteúdo te ajudou. Quais foram os insights que você teve e o que você espera da próxima aula. Isto tudo me ajuda a refinar ainda mais esse conteúdo e entregar um conhecimento sob medida para ajudar você. Bom, por hoje é só. Eu te vejo lá na próxima aula. E aí, vamos ampliar a consciência nos atendimentos? Até lá! Tchau! Olá, meu nome é Ângela Pedroso, sou terapeuta sistêmica em formação pelo IBRAX. Antes de fazer esse curso, eu achava que não iria conseguir conduzir meus atendimentos de uma boa forma. Sou psicóloga desde 2004 e já há muito tempo eu estava procurando algumas ferramentas que me ajudassem aí a fluir nos tratamentos, a ter uma coisa mais rápida. Eu sou Lília, esteticista há mais de 30 anos. Esses anos todos a gente só vai evoluindo como profissional, mas mesmo assim sempre faltava alguns pontos em que ficavam meio obscuros. Eu me senti insegura e sem a devida preparação para conduzir uma sessão. Depois dessa tecnologia toda que a gente vive, não dava mais para eu continuar na minha psicanálise durante 5, 6 anos para resolução de alívios, de sintomas. Às vezes eu não conseguia chegar até o fundo de um determinado problema que me era colocado para ajudar as clientes. Depois de ter feito o curso, consegui expandir a minha consciência no seguinte ponto: ampliação de visão. E o que isso significa? É a capacidade de visualizar a resolução dos conflitos de uma maneira mais fácil, ressignificando o sentir, pensar, agir do meu cliente. Graças à divindade, ao universo, que o Fernando apareceu na minha vida, descobri ele através do Instagram e tô aqui para dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu. A chave dos atendimentos é um curso amplo, didático, claro. Eu acho que é um curso perfeito no meu ponto de vista. Tem me ajudado muito a me tornar cada vez uma profissional melhor, atender os meus clientes de forma mais segura. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. O curso é excelente e pode proporcionar mais clareza nos meus processos de atendimento, facilitando muito tanto a captação de novos clientes quanto a capacidade de conduzir as sessões de forma mais assertiva e objetiva. Os meus atendimentos evoluíram a um nível e uma rapidez inacreditáveis. Ele conseguiu, através da experiência dele, do trabalho dele, do jeito que ele consegue passar isso pra gente, ver que a gente precisa se tratar primeiro como psicólogo, ter sempre essa humildade de entender que você é o primeiro paciente, você passa primeiro pela experiência, e hoje eu atuo como psicóloga e consteladora. Ele consegue esclarecer desde os pontos simples até os mais complexos para poder ter excelência no atendimento terapêutico. Com muito prazer e muito respeito a toda essa informação, a toda essa carga, tudo que eu melhorei na minha vida, na minha relação, na minha família e com os meus pacientes. Todas as dicas desse curso literalmente, eu falo que seria o caminho suave de como você ser uma profissional perfeita. Eu indico fazer esse curso e ao Dr. Fernando de Freitas, meu mestre da consciência, eu deixo o meu profundo agradecimento. É o que vocês ensinam de melhor pra gente. Muito obrigada. Eu aprecio demais. Eu indico com certeza esse curso para todas as pessoas, não só esse, como todos os que eu tive a oportunidade e estou fazendo. Literalmente eu sou sua fã de carteirinha. Obrigada.